Oi, eu sou o Rafael e esse é o canal Tal Quântico. Nesse vídeo vai iniciar a série sobre os chakras, né? Se você não sabe o que é os chakras e nem sabe como funciona ou como poder trabalhar com os chakras, nessa série de vídeos eu vou poder explicar para vocês pelo menos algumas das técnicas que eu conheci, ou pelo menos uma técnica que eu vou apresentar aqui para vocês poderem trabalhar com esse sistema de informação, né, com esses canais de energia. Inicialmente, o que são os chakras? São pontos de energia dentro do nosso corpo que eles enviam e recebem energias do universo. Através desses 7 pontos, nós conseguimos, né, nos comunicar com o universo através da nossa consciência. Todos os chakras, eles são unificados dentro disso, mas cada um emite também uma porção de informação, de energia, né? Então, como eles são esses 7 pontos, eles representam também nossos 7 corpos. E aí, dentro dessas informações em cada corpo, é emitida uma frequência de uma pessoa. Então, é dentro desse trabalho que eu vou desenvolver aqui para vocês e nós vamos conversando através disso para poder entender como é que você pode descobrir, né, o que os chakras podem ajudar você ou como trabalhar com isso, né? Dentro desse ponto, né, os chakras são bloqueados e aí a gente precisa desbloqueá-los, né, na nossa consciência, nos 7 corpos, dentro desses pontos. E aí existem inúmeras técnicas e eu vou apresentar duas pelo menos. Uma delas é a arte, né, a música, a dança, a pintura, a escultura. Eles conseguem mostrar algum desses pontos, né, dentro dessa arte que a gente consegue expressar os nossos bloqueios e trabalhar com eles. O segundo ponto que é a meditação, né, ela também requer aí uma parte mais de introspecção, né, de mais reflexão, de um olhar para dentro de cada aspecto que um chakra pode ter. Então aí, dentro dessas características, né, o primeiro que eu vou trabalhar hoje é o chakra básico, né, que é situado na base da coluna, representado pela cor vermelha. Uma das coisas que eu queria que as pessoas entendessem assim, né, para entender por que o chakra tem essa função, é que esses campos eles vão sendo armazenados energias, né, é como se fosse uma, uma fonte que existem várias outras 7 fontes, né? Imagina assim que começa com uma, vai água fluindo uma para cada uma, porém no decorrer da nossa vida vão caindo folhinhas e elas vão tampando esses círculos de energia, e a gente precisa limpar eles, né? E essas folhinhas que vão caindo são os traumas, as crenças, né? Os tabus, as coisas que vão correndo na vida e a gente vai colocando lá dentro desse chakra, dizendo, isso aqui tá aqui, né? Caiu essa folhinha e eu não me livrei dela, né? Eu não deixei ela fluir, não deixei ela acontecer. Então, dentro do chakra básico, a gente vai falar sobre sobrevivência, né? E o que bloqueia esse chakra é o medo. Então, aí como que você pode conseguir trabalhar isso? Você vai fazer uma meditação, vai fazer uma interiorização, né? E você vai se perguntar, quais são os meus medos? Né? O que é que eu tenho medo? O que é que eu estou sentindo medo, né? Na minha vida? E aí você vai poder começar a olhar para isso, né? Olhar para esses medos que você está vivendo, né? Tenta dar dessa uma olhada assim. Então vai aparecer medo de inseto, né? Medo de se afogar, medo de se cortar, medo de acidente, medo de dirigir, né? Medo de falar, medo, é sempre assim, né? Montes de medos. E aí, esses medos, você precisa ir aprofundando eles. São muitos, né? A gente acumula muito desses tipos porque são coisas que acontecem numa sociedade mais avançada nesse sentido, e aí vão ser colocados muitos medos, que é medo da violência, medo da guerra, medo da fome, medo da miséria, medo de algum animal me atacar, medo de Deus, medo do inferno, medo da pobreza, né? Que são coisas que eu anotei aqui. Sabe quando aquela pessoa fala assim, eu tenho medo de tudo? Então aí você vai conseguir olhar, né? Nós conseguimos olhar para isso. E aí quando você estiver olhando isso, é preciso entender que você precisa deixar isso aí ir embora.
fluir, porque o que dá para entender, quando eu também fiz essas intenções, é que eu estava apegado a esse medo. Não posso soltar isso, né? Não posso deixar isso ir embora. Então é essa introjeção que precisa ser feita, de você olhar ao medo da guerra, por exemplo, você olhar a guerra e deixar que ela se vá. Deixe que ela flua embora, né? Você não precisa ficar ali com aquela imagem retida dentro de você. Não, não, isso não, isso não. É, guerra. Flui. Pode ir embora. Tá tranquilo. Sabe? Deixa fluir. Você precisa entender que a sua mente é que está criando esta imagem, né? Por causa do decorrer da nossa história, da nossa educação, ela só ficou dizendo sobre essas coisas. Então aí nós temos esse compromisso de deixar ir, assim, de olhar isso e perceber que é uma ilusão da nossa mente, né? Que a nossa mente trabalha em cima disso. E aí fazer essa observação, fazer essa reflexão de perceber que isso é uma ilusão criada na nossa mente e que nós devemos nos dispor dela, deixar que ela vá embora, que ela não serve para nós, né? Que não se identificar com ela. Nossa, por que eu estou me identificando com esta guerra, né? Então aí deixar ela embora. É, tem uma frase que uma pessoa usa, não lembro o nome dela, mas ela diz assim, que tudo aquilo que a gente diz que tem, nós seguramos. Então, quando eu digo eu tenho medo, você está tomando posse, se identificando desta informação, desta emoção, né? Então, o ideal seria dizer eu não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada, né? Precisa ser encarado, obviamente, muito dessas questões quando for fazer a introjeção, né? Quando for fazer, né, a elaboração desses medos, de olhar para eles, né, de falar, tá aí, né? Tá aí, olhar um inseto e perceber que ele é uma ilusão da sua mente, algum trauma, alguma coisa e precisa deixar que isso que se vá, né? Você não precisa se identificar com isso. A identificação ela fica muito forte, obviamente, e a gente precisa requer muita coragem para poder olhar para isso, obviamente. Mas precisa ser feito com coragem e falar, pô, eu vou encarar essa situação, eu vou encarar isso, né? E começar também um processo de dizer, eu não tenho medo de nada, né? Eu não tenho medo de nada. Dercy Gonçalves dizia muito isso, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de nada. Que venha a morte, que venha a guerra, que venha o inseto, que venha... não tenho medo de nada. Isso é, se alguém está com medo é minha mente, porque o meu ser não precisa ter medo de nada, né? Por mais que me aconteça alguma coisa, se eu ficar com medo dela acontecer, pode ser que ela aconteça. Então, né, não tenho medo de nada, né? Conseguir expressar isso e começar a sentir que não precisa ter medo das pessoas, não precisa ter medo da vida, né, de um inseto, de uma guerra. Precisa ser encarado isso, né, e elaborado, né, conversado com você mesmo sobre essa questão. Uma outra pessoa, que é o Hélio Couto, né, professor Hélio Couto, ele fala, tenha medo do próprio medo, né? Então, tipo, nossa, preciso correr assim, né, do medo, né? Medo bem longe de mim, né? Preciso ter medo de ter medo, não fique bem longe, né? Porque o medo paralisa a gente, né? Se o medo ele está relacionado à sobrevivência, né? Então a gente tem medo de fazer as coisas, de viver, de ir atrás, de correr, então aí a pessoa fica paralisada. Perceba se tem alguma situação na sua vida que está paralisada exatamente por causa do medo. Eu quando comecei essas gravações de vídeo, eu precisei fazer uma elaboração dessa porque eu tinha medo que algumas coisas acontecessem. E eu falei, isso é ilusão, porque não aconteceu e eu já estou pensando que pode acontecer. Então isso é uma ilusão da mente. É preciso que precisa ser entendido isso. Né? É uma ilusão da mente que está falando para você, ah, isso vai acontecer, mas não acontece. Não acontece porque sua mente está criando isso assim. Então, antes de até de começar esses vídeos, eu precisei elaborar essas situações e deixar elas embora, porque não servia, entendeu? Se eu quisesse fazer os vídeos, eu teria que dispor desses medos e encarar que se a realidade fosse essa, eu teria que encarar isso como uma percepção de fora, né? Alguém falar alguma coisa, ou sei lá. Porque agora o medo já saiu, entendeu? Então eu nem penso assim, tipo, pode vir aqui e fazer um comentário contra mim. Eu falei, direito da pessoa, né? Livre-arbítrio, ela pode fazer. Aí eu escolho
se eu acho que eu levo em consideração ou não, mas eu ter medo de alguém vir, aí tipo, eu ainda tô lá na mente, né, na mente projetando uma ideia dessa, então é limpar a mente, também tem esse processo, limpar, né, então o que a gente está fazendo é limpando essa consciência desse corpo, né, que é do chakra básico, e aí tentar, né, e se esforçando para fazer esse trabalho, né, normalmente escrever todas as coisas que você tem medo, né, e queimar um papel que escreva tudo isso, pedir para ser transcendido, né, é lógico que existe um trabalho, tem coisas que são muito profundas, a gente ainda não descobriu, né, e tenta fazer, assim, vários exercícios que te façam encarar, coloque o medo na sua frente, use a carranca, né, são coisas que estão vindo assim, mas são exercícios para ir praticando e você começar a encarar esse medo. Falar, pô, não, eu vou encarar. Tô com medo disso aqui, de gravar, eu vou gravar então, sabe? E aí você vê que cai a ilusão, né? Porque você fez e nada aconteceu, porque, né, você estava criando da sua mente apenas isso. Então esse é um dos processos, né, dos chakras que você pode trabalhar ou fazendo uma interiorização ou escrevendo no papel todos os seus medos, aqueles que você não diz para ninguém, escreve eles, quem pede para, né, para ser transitado isso, transfigurado, transcender, e aí queima esse papel, né? Também encare as coisas que você tem medo, comece a ver o que você fala. Se você tiver uma dificuldade, chama um amigo e pergunta assim, do que você tem medo? E aí veja o que a pessoa fala e veja assim se você não tem uma ressonância com aquilo, se você também não tem medo daquilo, né? Se de certa parte você também não está com esse sentimento, né? Porque as pessoas também são espelhos nossos e isso pode trazer para você aí uma reflexão sobre, né, o que você também tem medo, né? Se a pessoa fala assim, ah, eu tenho medo de ser assaltado, né? E aí você fala, pô, acho que eu também tenho medo de ser roubado. E aí você fala, opa, então tá, preciso olhar para isso, preciso trabalhar nisso, e aí você vai conseguindo mexer dentro dessa consciência, né? Pelo menos a básica, que é esse vídeo está falando sobre isso, é começar nesse da básica para começar esse processo, porque o medo dele paralisa, né? Como eu já falei para vocês. Então é trabalhar em cima disso para você começar a ter um movimento na vida. Pensar na sua sobrevivência, no que você precisa fazer, porque se muitas coisas que você quer fazer e o medo te paralisa, você naturalmente tem coisas que não vão acontecer na sua vida por causa do medo. Ah, tenho medo disso porque vão. E aí você começa a fazer e aí esse medo vai sendo diluído, vai sendo elaborado. Está bem? Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta aí os seus medos, né? Se você fez o exercício, o que sentiu, né? E a gente vamos conversar sobre isso. Compartilha com algum amigo que você vê que tem muito medo, que vê se ele pode fazer um desses exercícios, se ele pode conseguir encarar esse medo, de alguma forma trazer essa reflexão para ele, tá bom? Eu sou muito grato a vocês, né? Eu vou continuar postando aí a série dos chakras. O próximo vai ser o chakra sexual da cor laranja. Então aí eu fico aí na próxima semana já iniciando esse vídeo para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Sou o Rafael, esse é o canal Tal Quântico e a gente se vê até a próxima. Um beijo!